A doutora Lívia, ela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, doutoranda em Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Autora dos livros A Justiça é uma Mulher Negra, que é assim, esse livro todo mundo tem que ler. É uma maravilha. Leitura obrigatória. Está vendendo aqui, no corredor. E Cotas Raciais. E olha o luxo. Em 2020, a doutora Lívia Vaz foi classificada como uma descendente africana com mais influência no mundo. Não é pouca coisa, não, gente. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Eu queria começar agradecendo à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, em nome do doutor Bruno Dubois, e dizer que é muito bom perceber que esse evento está para além de novembro. Não é? A Amanda falou aqui que é o mês da paciência negra. De fato, nós precisamos falar do Novembro Negro e da consciência negra o ano inteiro, porque nós morremos por conta do racismo o ano inteiro, não é só em novembro. Né? Então, é importante perceber o compromisso institucional dessa Procuradoria, espero que se espalhe por outras tantas Procuradorias Gerais do Estado, no Brasil, porque nós precisamos falar desse tema de maneira séria. Eu começo invocando a fala da professora Analice, da doutora Analice, quando ela fala do xirê. Os capítulos do livro A Justiça é uma Mulher Negra são chamados de xirês. O xirê é a roda do candomblé. E eu não chamo de xirê à toa. É na roda que nós conseguimos olhar olho no olho. Independentemente de cada um ter o seu papel, é na roda que a gente está em conjunto fazendo as giras girar. E o xirê, a roda do candomblé, ele gira em sentido anti-horário. É isso que nós precisamos fazer, girar em sentido anti-horário dessa engrenagem racista que o nosso país fez perpetuar até hoje. Que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira fizeram que se tornasse ainda persistente atualmente. Então, por isso falar em xirê, por isso falar em roda. E eu começo já com essa imagem, que é a capa do livro, não por acaso, porque quando a gente pede que vocês imaginem a justiça, se eu perguntar assim, quem é a justiça para você, eu tenho certeza que quase ninguém aqui ia pensar numa mulher negra. Porque nós fomos condicionados e condicionadas a pensar a justiça como uma mulher branca de olhos vendados, de origem grega, inclusive, a Temis. O que essa história grega tem a ver com a nossa história? Quando nós temos uma mitologia afro-ameríndia única no mundo e que a gente apaga com o epistemicídio, como bem colocou a doutora Daniele aqui. Então, por isso que eu trago a justiça como uma mulher negra de olhos desvendados, porque nós sabemos que uma justiça de olhos vendados nos trouxe até aqui. Nos trouxe até essa sociedade, essa justiça que mantém um status quo. É a única capacidade que eu digo que ela tem com esses olhos vendados. Então, é preciso desvendar os olhos da justiça para que ela enxergue muito bem as desigualdades que ela precisa corrigir. Ela precisa enxergar muito bem. E eu começo com uma frase importante da Grada Quilomba. Uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que ela é uma mulher. E um homem branco diz que ele é uma pessoa. Não é à toa que eu trago essa frase aqui. Uma mulher negra, ela precisa se dizer uma mulher negra porque esses atravessamentos a impedem de acessar direitos fundamentais. Mas a mulher branca, quando ela se coloca publicamente, ela se diz uma mulher, porque ela é o padrão do que é ser uma mulher numa sociedade racista como a nossa. O padrão é uma mulher branca, olha a Temis aí. Ninguém nunca questionou. Outro dia perguntaram assim, por que a justiça é uma mulher negra? Eu disse, gente, ela sempre foi branca, ninguém nunca perguntou nada. Ninguém nunca questionou, ninguém nunca se incomodou. Por que a mulher negra nesse lugar incomoda? Não é? Então, a mulher branca ela não costuma se racializar no discurso, embora devesse. Porque quando nós falamos em relação étnico-racial, relações, qualquer relação tem pelo menos dois polos, doutor Augusto. Se, de um lado dessa relação, existem pessoas negras e também indígenas, historicamente oprimidas, do outro lado há pessoas brancas que colhem os privilégios dessa opressão histórica. E é preciso reconhecer isso. Para se falar em antirracismo, o primeiro passo é reconhecer os privilégios da branquitude.
Ah, mas eu não escolhi, não é minha culpa. Eu não escravizei ninguém. Vocês já ouviram isso, né? Essa frase, eu não escravizei ninguém. Não importa quem escravizou. Nós, por enquanto, não estamos procurando culpados. Estamos procurando pessoas que se responsabilizem. E, para assumir essa responsabilidade, o primeiro passo é reconhecer, de fato, o seu lugar, né? Nessa roda racista, para mudar essa realidade. E, por fim, o homem branco vai se dizer a pessoa. Ele não vai nem se racializar e nem se colocar também em termos de gênero, porque ele é a norma, ele é o padrão, ele é a normalidade. E é com base nesse padrão que vai se desenvolver a concepção de sujeito universal. Inclusive, eu escrevi um texto intitulado Eu, Mulher Negra, não sou o sujeito universal. Porque o direito não é pensado para pessoas negras, não é pensado para mulheres negras. Então, é um direito ainda com um exclusivismo da branquitude na sua realização, na sua aplicação, na sua interpretação. E vocês conseguem ver isso trazendo alguns documentos históricos de direitos humanos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, um documento importantíssimo de direitos humanos, muito conhecido e consagrado por buscar universalizar direitos humanos. Quando nós vamos contextualizar esse documento, 1948, os países africanos colonizados estavam quase todos ainda sob o jugo colonial. E aí a gente fica se perguntando, naqueles dispositivos lá da Declaração Universal, quem é essa toda pessoa humana? Toda pessoa humana tem direito à liberdade. A ir e vir, sair do seu território, para ele regressar. Será que isso se aplicava às pessoas africanas colonizadas? Então, essa toda pessoa humana é esse protótipo do homem branco, que se diz a pessoa, que se coloca no centro do direito como sendo a pessoa, o sujeito universal. Quando eu trago um outro documento histórico de direitos humanos, e aqui eu afirmo que é um documento histórico de direitos humanos, a Constituição Haitiana, de 1805, nós não conhecemos. Quem aqui estudou a Constituição Haitiana, ou na escola ou na faculdade? Levanta a mão, gente. As pessoas não levantam a mão, doutor Bruno. Eu também não levanto a minha, não, porque eu também não estudei nem na escola, nem na faculdade. Embora eu tenha estudado na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, situada em Salvador, a cidade dita mais negra fora da África. Nós não estudamos, porque há um apagamento histórico, um epistemicídio. E esse documento ele é tão importante que ele decorreu de uma revolução de escravizados e ex-escravizados do Haiti, então colônia francesa, que derrotou o exército de Napoleão Bonaparte, o exército francês, naquela época, 1805, e declarou a independência do Haiti em relação a todo o poder do universo, declarando a abolida para sempre a escravidão. E nós não consideramos esse documento um documento histórico de direitos humanos. Trago depois a Carta Africana de Direitos Humanos, que nós também não costumamos estudar, não é? Embora seja importantíssimo, traga aqui, a doutora Daniela pediu para falar de Itã, para contar um Itã, ou Oriki, ou mito ou lenda africana em Iorubá, ou afrodiaspórica, que eu não vou contar um Itã, não é para lhe contrariar, não, mas vou trazer a ideia de reciprocidade, que está na Carta Africana de Direitos Humanos, porque ela traz dos direitos e dos deveres. As outras cartas de direitos humanos não fazem isso. Porque a reciprocidade é algo da cosmopercepção africana. E eu me coloco nesse lugar aqui para falar de encruzilhada. A encruzilhada para a mulher negra é um lugar de dor, vocês verão que eu vou trazer isso, mas é um lugar também de potência. É na encruzilhada que a gente se conhece, se reconhece, a gente se encontra com outras diversidades. E a nossa ancestralidade, as religiões matrizes africanas, nos ensinam que a encruzilhada é o lugar que a gente encontra com Exu. Exu é o Senhor da encruzilhada, do verbo, da palavra, da circularidade, da comunicação. E você não pede nada a Exu sem dar em troca. Isso é uma ética responsiva que está no direito. Embora muitas vezes a branquitude não se coloque nesse lugar de responsabilidade e reciprocidade. E formalize privilégios seus como se direitos fossem. E isso não é exceção na nossa realidade. E aí eu trago a Carta Mandinga. Essa também eu conheci recentemente. Carta Mandinga de 1235. Nós estudamos, qual é a carta que a gente estuda nesse período? A Carta Magna, né? Da Inglaterra. E a gente não estuda a Carta Mandinga. A Carta Mandinga trazia direitos humanos.
Vou dizer só 2. Paternidade coletiva. Quem aqui já ouviu falar num provérbio africano que diz que para criar uma criança é preciso toda uma comunidade? Na Carta Mandinga está isso. Participação das mulheres em todas as instâncias do governo Mandinga. A gente tem isso no Brasil hoje? Em lugar nenhum, eu diria. Né? Na Carta Mandinga já havia. Uma carta que foi transmitida pela oralidade. Eu trago isso para dizer a vocês que direitos humanos não é monopólio da Europa. Não é monopólio dos Estados Unidos. Nós precisamos abrir nossas perspectivas de estudos também. E aí eu parto para discutir um pouco com vocês a questão racial na realidade brasileira, na ordem jurídica brasileira, porque todo mundo aqui um pouco estudou desse período, mas não com uma visão crítica da questão racial. E aí eu vou trazer Rio de Janeiro, né? Cais do Valongo. Para quem não visitou a Pequena África, ainda já está na hora de conhecer esse circuito. Mas o Brasil foi o último país do Ocidente inteiro a declarar a abolição da escravidão. Não foi das Américas só, foi do Ocidente inteiro. Além disso, o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas africanas escravizadas, com cerca de 40% dessas pessoas recebidas em portos brasileiros. Nós ainda temos 70% da nossa história sob o regime escravocrata. Porque tem gente que diz assim, 10 anos de lei de cota, vocês querem o que mais? 70%. A cada 10 anos de Brasil, 7 anos de regime de escravização de corpos negros. Houve, inclusive, à época, uma alteração, não sei quem conhece esse dado, das rotas dos tubarões. Vocês sabiam disso? A quantidade de carne humana negra atirada ao mar era tanta que os tubarões alteraram a rota para se alimentar. Nós temos o Rio de Janeiro como a cidade que mais recebeu pessoas africanas escravizadas do mundo inteiro, e o Cais do Valongo, o maior portal, com 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Aí eu trago uma rápida linha do tempo, vou deixar o material com vocês também, para vocês entenderem de que modo a raça se insere na nossa legislação. Porque tem gente que compara e diz assim, mas a legislação brasileira ela não foi segregacionista, a gente não teve apartheid no Brasil. A gente não teve, não, a gente tem apartheid no Brasil. Tem. Ele não é declarado, ele não é oficial. Mas se eu sei onde encontrar pessoas negras, prioritariamente ou quase que com exclusividade, e o mesmo com pessoas brancas, a gente tem apartheid, sim, gente. A gente tem apartheid. Então, a diferença que se faz entre a ordem jurídica brasileira, em termos históricos, comparando com a ordem jurídica dos Estados Unidos da era Jim Crow e da África do Sul do apartheid, ela é equivocada. Porque a lei não precisa dizer que é contra negros para trazer esse efeito. E aí eu trago primeiro as ordenações filipinas. Antes de termos Constituição no Brasil, ordenações filipinas tinham lá no livro 5º os crimes. Vou dizer um crime só. O crime de feitiçaria. Precisa eu dizer contra quem é, meu irmão? Quem eram as pessoas feiticeiras? As pessoas negras que trouxeram suas práticas culturais e religiosas de África. Sabem qual era a pena máxima possível? Pena capital, pena de morte. 1824, a primeira Constituição Imperial, a primeira Constituição, né, imperial, que a doutora Daniele mencionou aqui, ela já falou que não tinha falando sobre escravidão. Procurem lá escravidão ou escravo, vocês não vão encontrar, porque era uma maneira de tentar harmonizar a escravidão com o regime liberal, com as revoluções liberais. Igualdade, liberdade, fraternidade com a escravidão, ficaria meio estranho no texto da Constituição, né? Então não se coloca. O que a Constituição diz é a lei é igual para todos. Vou repetir a pergunta a vocês. Todos quem? Pessoas negras escravizadas por óbvio não estavam previstas nesse todos. Mas pior, essa Constituição ela teve um ato oficial, o segundo ato oficial complementar, que proibia negros e leprosos de frequentarem as escolas. Negros e leprosos não frequentavam as escolas, porque eram proibidos por lei. No livro Cotas Raciais, eu trago uma linha do tempo bem mais extensa de diversas leis provinciais, das províncias brasileiras, que proibiram, durante quase todo o século XIX, pessoas negras de frequentarem as escolas. Como vocês querem falar, ou nós queremos falar, em meritocracia nesse contexto? Eu tenho repetido um dado, doutor Bruno, da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, de 2018, uma pesquisa que se chama Elevador Social Quebrado. Vamos parar um pouquinho para refletir. Se eu tenho uma sociedade meritocrática,
As pessoas competem, né, livremente. Se elas estão competindo livremente, a mobilidade social é uma consequência dessa sociedade. E por que o nosso elevador social está quebrado? Sendo que o Brasil tem a segunda pior colocação do mundo. Perde apenas para a Colômbia. No Brasil, nós precisamos de 9 gerações inteiras para que uma pessoa que compõe os 10% mais pobre da população alcance a renda média. Eu ainda brinco assim, não é para ficar rico, não. Só para alcançar a renda média. 9 gerações. Vamos fazer uma conta para trás? Uma conta? 9 gerações atrás, onde nós estávamos? Em pleno regime escravocrata. De onde os meus ancestrais e as minhas ancestrais tiram impulso para a mobilidade social? De lugar nenhum. Porque eram, inclusive, consideradas coisas, mercadorias, vendidas em mercados. Então, não dá para falar em mobilidade social e meritocracia pura. É preciso, como a doutora Daniele trouxe aqui, contextualizar a meritocracia. Porque senão você imputa às pessoas negras a incapacidade, a incompetência, a falta de mérito, sem contextualizar a opressão histórica que esse povo sofreu. Vou falar da Lei de Terras, 1850. Porque essa lei é um marco da retirada da base econômica para o povo negro no Brasil. A partir daí, se diz que para adquirir propriedade é preciso comprar. A posse não garante propriedade. O que acontece, então, com as comunidades quilombolas e indígenas? Não conseguem a propriedade da terra, que é a base econômica, e que foi garantida a pessoas imigrantes que tiveram sua imigração subvencionada pelo Estado brasileiro. Para seguir aqui, eu vou mencionar só 2 leis e a Lei Áurea, para a gente não se estender muito na legislação, mas que é importante. Com certeza, todo mundo aqui já ouviu falar na Lei do Ventre Livre. Né? Festejada a Lei do Ventre Livre. Agora, olhem o sentido. Dizia que, a partir daquela data, os filhos de mulheres escravas nasciam livres. Ele está rindo ali, que eu acho que ele já entendeu qual é a jogada do legislador. Nasciam livres. Mas essas crianças ficariam sob a tutela do senhor até 8 anos de idade. Sob que regime vocês acham que elas ficavam? Livre? Depois dos 8 anos, tinham 2 opções. Ou o Estado indenizava o senhor, ou a criança trabalhava, doutor Augusto, até os 21 anos, a título de pagamento de indenização. Bora voltar? Mas a lei não estava dizendo que o ventre era livre? Se era livre, não tinha proprietário. Se não tinha proprietário, por que indenizar? Entendam? É essa análise crítica que a gente não faz, ou que não nos permitem fazer com esse epistemicídio. E aí a lei de sexagenários. Não sei se vocês vão achar mais graça dessa ou da outra. Sexagenários. A partir dos 60 anos de idade, a pessoa escravizada passa a ser livre. Mas, ó a condição, desde que trabalhasse mais 3 anos a título de indenização. Aí o que eu fui fazer? 60 anos é bastante, né? Fui pesquisar quando é que a população brasileira começou a ter a média de vida de 60 anos. Você sabe quando foi? Na década de 1980. Ou seja, ninguém, em média, vivia 60 anos. Imagine uma pessoa negra escravizada sob as condições de trabalho forçado em que viviam. Então, né? Era lei para inglês ver, como se dizia à época. E a Lei Áurea? Quem aqui já leu a Lei Áurea? Ninguém? Posso ditar rapidinho para vocês? Bem rápido, prometo. 2 artigos. O primeiro, declara abolida a escravidão a partir desta data. 13 de maio de 1888, o dia que nunca acabou. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Acabou. Tem mais linhas explicando da princesa Isabel, que está substituindo o rei, do que lei, conteúdo legislativo. Ou seja, há uma omissão conveniente sobre o destino das pessoas negras recém-libertas. Não se diz nada. É uma lei de 2 artigos para dar conta de 400 anos, praticamente, de escravidão. Mas eu não posso avançar a nossa conversa sem falar da questão de gênero, da interseccionalidade. Pessoas negras, africanas, elas eram sequestradas, levadas em navios negreiros,
Não sei quem já teve a chance de ver uma imagem, uma ilustração de um porão de um navio negreiro. Não havia espaço para caminhar. São as penitenciárias de hoje. Só que com crianças, mulheres e homens, lado a lado, apinhados. Quanto mais mercadoria coubesse nos porões, mais lucro os mercadores teriam. Essas pessoas eram trazidas para o Brasil, para as Américas, enfim, submetidas à tortura e a trabalho escravizado. E isso acontecia porque eram negras. Ou seja, o fundamento é a raça. Mas eu vou trazer aqui outras figuras históricas para que vocês reflitam comigo. Que havia violências que acometiam mulheres negras porque eram mulheres e negras, Adriana. Violências que não ocorriam com mulheres brancas, embora mulheres, e nem com homens negros, embora escravizados. A primeira figura que eu vou trazer é a figura da reprodutora. Já nos mercados escravizados, Jean Paul, não lembrei seu nome? Já nos mercados escravizados, essas mulheres eram escolhidas. Aquelas que tinham os seios mais fartos, os quadris mais largos, as ancas mais largas, não é? Que tratavam como animais realmente, eram destacadas para serem reprodutoras. Aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, havia um criatório de escravos. Era o lugar onde havia a reprodução, o estupro, né, dessas mulheres, que eram estupradas pelo colonizador também. E era administrado, esse criatório, pelos frades do Mosteiro de São Bento. Pena que o Frei Davi não está aqui para ouvir. Não, mas ele sabe dessas histórias todas. Ele sabe da legitimidade e da lucratividade que a Igreja Católica teve com a escravidão. Não podemos negar. E temos, inclusive, quando buscarmos responsabilidades, apontar a Igreja Católica como responsável também. Também, né? Essas mulheres sabiam como abortar, porque era uma necessidade histórica, doutora Analice. No período em que o preço do escravizado estava muito baixo, os senhores assassinavam as crianças que nasciam. Eu me arrepio quando eu falo, porque sou mãe também, essa coisa de parto é um negócio que me toca. Mas essas mulheres sabiam, nesses períodos, que quando as crianças nascessem, elas seriam mortas das maneiras mais cruéis que vocês possam imaginar. Pisoteadas vivas, jogadas em rios, enterradas vivas. E elas preferiam elas próprias abortar, quando sabiam da gravidez, com seus chás, suas ervas, seus saberes ancestrais. Que não menosprezem. O saber de uma mulher negra, africana, escravizada na cozinha, de alimentar e nutrir corpos, era o mesmo para envenenar. Não esqueçam das estratégias dos saberes ancestrais. Essas mulheres provocavam um aborto por isso. As negras de ganho, mulheres negras que podiam sair das propriedades durante o dia, realizar atividades lucrativas e retornar ao fim do dia com lucro. Sabe o que faziam de muitas dessas mulheres? Prostituíam essas mulheres. Elas eram prostituídas, eu não disse prostitutas, com grande participação das mulheres brancas, que enchiam essas mulheres de muita renda, muita joia, muito luxo, para que elas rendessem mais ao fim do dia. E, por último, a ama de leite, que é essa figura que vocês estão vendo aí. Eu ainda ouço algumas pessoas dizerem assim, Amanda, eu tive uma mãe preta. Não diga isso, não. Conceição Evaristo, outro dia, disse isso. Não me chamem de mãe preta. Porque a origem da mãe preta é a ama de leite. Mulheres que eram vendidas, alugadas, doadas, na condição de nutrizes de crianças brancas e que eram impedidas de nutrir seus próprios filhos pretos. Podem procurar na internet, colocar assim na busca, anúncios de jornal, escravidão, amas de leite. Vocês vão encontrar diversos anúncios. Por isso que a gente tem que entender a questão interseccional. Mas não bastasse a omissão da Lei Áurea, a gente teve um pós-abolição muito peculiar no Brasil. Uma política de embranquecimento que se dá não só no discurso, mas na lei. Vou apresentar um fato histórico para vocês aqui, talvez pouco conhecido. O primeiro Congresso das Raças, de 1911, o Brasil levou um representante, José Lacerda. Ele leva uma tese. A tese de que, para o Brasil progredir, era necessário miscigenar. Mas não era qualquer miscigenação, não. Era com uma ideia de supremacia branca, porque, sendo o elemento branco superior, em cerca de um século, ele bota até o marco temporal, em um século, a tendência era que o elemento negro e mestiço desaparecesse. Eu queria que eles vissem essa sala aqui hoje, assim,
Só essa sala, né? Só essa sala. É isso. Só essa sala. Porque o que é isso, senão uma tese higienista? E aí a gente quer negar que exista racismo no Brasil. Isso esteve no discurso político, isso está no discurso político, infelizmente, ainda. Né? Então, a gente teve um processo de embranquecimento que, de um lado, proibiu africanos e asiáticos de ingressarem no Brasil, decreto 528, de 1890, 2 anos após a Lei Áurea. Para asiáticos e africanos, ou seja, não brancos, entrarem no Brasil, precisava de autorização do Congresso Nacional. Agora, os imigrantes europeus tinham passagem subvencionada e acesso facilitado à terra, moradia e posto de trabalho. Isso tudo para embranquecer o país. A política imigratória funcionou também para embranquecer o país. Mas, além disso, a gente teve uma política de criminalização. Começa lá no livro 5º, né? Mas não basta o livro 5º das ordenações filipinas. A nossa ordem jurídica, em especial a criminal, ela se desenvolve para controlar corpos negros. Não é à toa que a gente tem a Proclamação da República, em 1889, mas não temos uma Constituição republicana na sequência. Nós temos um Código Penal. O Código Criminal de 1890, que dedicou um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem. Eu acho que já entenderam vocês aqui comigo quem eram as pessoas vadias, nesse contexto. E a capoeiragem, uma prática africana. Esse mesmo código permitia a responsabilização penal a partir dos 9 anos de idade. Será que eu estou falando dos filhos dos senhores e senhoras? Não estou. Não é? Não estou. E aí a Constituição Republicana só vem em 1891. 2 anos depois da Proclamação da República. É muita informação, né, gente? Mas a ideia é essa, sabe? Porque a gente não tem esse espaço na faculdade, nas escolas. A gente ainda tem um processo muito epistemicida, que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Mas eu vou dar um salto histórico para os dias de hoje. 134 anos após a Lei Áurea. Como estamos? O que mudou? Criminalizamos o racismo, doutor Augusto. Resolve? Eu digo que o direito penal não é a seara para promover igualdade racial, para promover igualdade para os grupos vulnerabilizados. Nunca foi. Sabem por quê? Porque é no nosso lombo, sempre foi no nosso lombo, que caiu e que chicoteou o direito penal. Não vai funcionar diferente só porque criminalizou o racismo. Tanto é que a gente tem aí o caso Simone Diniz, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com um relatório de 2006, que diz que o nosso sistema de justiça é condescendente com o racismo. Não aplica a lei. Não aplica. Então, a gente está há 134 anos da Lei Áurea, vou passando alguns dados aqui, tendo o elemento raça como preponderante das desigualdades. Se eu falar em mortalidade infantil, quem é que mais morre? Crianças negras. Se eu falar em mortalidade materna, violência obstétrica, violência sexual, violência doméstica e familiar, chega, a pessoa cansa. Feminicídios, mulheres negras são as que mais sofrem, sendo que a cada 10 anos, o Atlas da Violência nos mostra que tem tido uma redução dos feminicídios de mulheres brancas, mas um aumento do feminicídio de mulheres negras. Por quê? Mas a gente não estava dizendo que a lei era universal, minha gente? O que acontece com a Lei Maria da Penha? Ou não é a Lei Maria da Penha que tem um problema? São as pessoas que aplicam ou deixam de aplicar a Lei Maria da Penha. São mulheres negras, doutora Daniele, que não estão lá aplicando. Porque nós temos uma subrepresentação, quase ausência de mulheres negras no sistema de justiça. Porque nós nunca tivemos uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Para falar de um tribunal, né? Porque quase todos têm o mesmo dado. Né? E aí, Sueli Carneiro vai falar de epistemicídio. Um termo que é atribuído a Boaventura de Souza Santos, mas que ela, muito apropriadamente, traz para a questão racial. Boaventura diz que é um dos maiores crimes contra a humanidade. O epistemicídio significa a morte, o assassinato dos saberes. Ele diz o seguinte, que é um saber alienígena que aniquila os saberes internos, se colocando como dominante. Inclusive, se colocando no papel de validar o que é e o que não é conhecimento, o que é e o que não é saber. E nós temos academias empobrecidas. O direito é uma das áreas mais epistemicidas que eu conheço.
se encastela e empobrece, porque não dialoga com outros saberes. Quanto saber, minha gente, tem num terreiro, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, e a gente simplesmente não acessa. E muitas vezes sequer quer acessar. Né? O racismo religioso não nos permite, muitas vezes. Então, ela vai trazer para a questão racial. E aí eu vou exemplificar com o trabalho da professora Ana Célia da Silva, que vai explicar como se dá a representação do negro no livro didático. E ela estudou livros didáticos infantis de língua portuguesa. Primeira conclusão. Nos livros que ela estudou, não havia mães negras. Minhas filhas não me veriam, e ainda não me veem, né? Nos livros didáticos infantis. Isso tem consequências, minha gente. Isso traz fraturas nas nossas subjetividades. A minha filha, hoje com 10 anos, a mais velha, quando eu tinha 3, num diálogo com ela, eu não me lembro por quê que eu disse que eu era negra. Minha filha chorou copiosamente, dizendo que não queria que eu ficasse. Mamãe, eu não quero que você fique negra, mamãe. Eu chorei junto, né? A pessoa trabalha 7 anos com racismo, e a minha filha estava me dizendo aquilo. Eu não quero que você fique negra. Se filha, você não entendeu, mamãe não vai ficar. Tem mais jeito. Mamãe é negra, né? Eu nasci assim, né? Gabriela, não é isso? Não vai mudar. E sabe o que ela me respondeu? Mas, mamãe, é que as pessoas negras não são especiais. Uma criança de 3 anos, minha filha, filha de uma mulher negra, com a família praticamente 100% negra, dizer que as pessoas negras não são especiais. Ela não ouviu isso em casa. Eu até acho que ela não ouviu na escola. Ela viu assim, ó, nos livros didáticos. Ela viu que na escola dela só o porteiro é negro, né? Só a moça da cantina. Quase não tem professor coleguinha negro, nem pensar. Escola particular no Brasil, as crianças não convivem com diversidade étnico-racial. Quem tem filho em escola particular sabe do que eu estou falando. Essa é a realidade. E nem professores. Muito raro. E aí ela vai mostrar que, além de que mães negras não existem nos livros, crianças negras são representadas como feias, sujas, ignorantes e animalizadas. Vejam esse próximo slide. Um livro de alfabetização, no qual a professora chega na frente da sala e diz assim, MD, macaco. Aí tem um macaquinho pulando de galho em galho até a banana. Aí ela segue, ND, me ajudem. N de quê? Negro. N de negro. Um menininho negro pulando de letra em letra. Conclusão da professora Ana Célia da Silva. A forma como o livro didático infantil representa pessoas negras cria nessas crianças um sentimento de autorrejeição. Se o livro que deveria me formar diz que o que eu sou é feio, é sujo, é ignorante, eu não quero ser aquilo. E eu me autorrejeito e rejeito quem é semelhante a mim. Vocês pensam que durou quanto tempo para isso aqui acontecer? Mas, doutora Daniele, o black da doutora Daniele está no meio da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A gente passa por um processo anterior de auto-ódio. E eu vou lembrar Malcolm X, quando ele pergunta assim, quem lhe ensinou a se odiar? Quem lhe ensinou a odiar? A cor da sua pele, a textura dos seus cabelos, sua boca, seu nariz. Mas a odiar tanto que você se odeia e odeia o seu semelhante. O racismo nos impõe esse sentimento. E esse primeiro vídeo que eu vou mostrar é a tradução em imagens do que é o racismo e o que é esse sentimento de autorrejeição das crianças. Está tentando colocar o áudio aí, né? Embora esse tenha até... Aliás, eu acho que todos os vídeos têm legenda. Todos os vídeos, os 3 curtinhos, têm legenda. Mas emociona mais quando a gente ouve o áudio, né?
Não foi. Quer colocar o microfone na saída do computador? Talvez seja melhor. É que tem que estar ligado no aparelho de som, o computador, né? Tá? Estranho. Não foi, né? Coloca o microfone aí, fica mais fácil. Põe na saída de som que fica melhor. Aí dá para ouvir minimamente. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Vejam, gente, pena que vocês não estão ouvindo o áudio, porque é muito duro, né, com crianças isso. Quer dizer, tudo que a boneca negra representa é ruim. E tudo que a boneca branca representa é bom, é belo, é digno, é respeitoso, respeitável, né? Mas qual é a boneca que se parece com você? É a boneca que eu odeio. É aquilo que eu não quero ser, né? Então, nós precisamos, de fato, implementar essas duas leis aqui. A Lei 10.639, de 2003, que estabelece a inclusão nos currículos oficiais de ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, e a 11.645, a história indígena. Mas vamos fazer a pergunta certa? Porque a gente está fazendo a pergunta se aplica. Essa unidade de ensino aplica a Lei 10.000? Não é se aplica, é como aplica. Recentemente, eu peguei um procedimento em Salvador, no qual a escola particular, festejando o 13 de maio, colocou uma menininha negra com a bandeirinha Viva a Princesa Isabel. Eu prefiro que não aplique a Lei 10.639. Não aplique, se for para aplicar, assim. Então, não é se aplica, é como aplica. Como a lei está sendo aplicada, né? E um papel fundamental que o sistema de justiça tem nisso. Rapidamente, eu vou falar sobre racismo estrutural, institucional e interindividual. Se o microfone já estiver funcionando, vai ser melhor, que vai ter um vídeo na sequência. Mas o racismo estrutural, é importante que a gente entenda que a gente não pode usar esse conceito como pretexto para a omissão.
Ah, é estrutural. Como quem diz assim, não adianta fazer nada não, é estrutural. Se é estrutural, nós precisamos de ações antirracistas tão profundas quanto o racismo, e não de omissão, e não de mero discurso. Virou moda ser antirracista. Não é? Só que nós estamos cansados e cansadas de discurso sem prática. Então é preciso transcender o discurso antirracista para praticar o antirracismo. Urgente. É como disse a doutora Daniela, nós estamos morrendo diariamente por causa disso. Nós estamos morrendo. Não é algo que dê para dosar as palavras. Né? Uma vez eu li um texto, Joyce Bert, que me indicou, não sei quem conhece Joyce Bert, também da coleção Feminismos Plurais, um texto que dizia assim, como mulheres brancas silenciam mulheres negras com lágrimas estratégicas. Eu falei, que texto, que título interessante. Eu fui ler. E não é algo que se aplique só a mulheres brancas. O que acontece é que, quando nós falamos de racismo, as pessoas vestem a carapuça. Não estou falando de A, B, de C, estou falando do racismo institucional, do racismo estrutural. E se a gente não partir dessa premissa e desse entendimento, a gente não vai evoluir no antirracismo. E aí, quando nós falamos de racismo, quem veste a carapuça chora. Por isso que ela fala de lágrimas estratégicas. Chora e se coloca no lugar de vítima. E nós, mulheres negras, que estamos trazendo a questão do racismo como algozes. Ou seja, se inverte a situação. A negra raivosa, né? Um discurso raivoso, de ódio. Não é discurso raivoso. Audre Lorde vai dizer que, quando a gente fala das diferenças, não é para dividir e separar. É que para todos e todas compreendam que a maneira como se tratam as diferenças faz com que pessoas sejam tratadas desigualmente. É para fazer ampliar a visão de todo mundo. Opa! Oh, ampliou mesmo, não foi? Ampliou tudo, voz, visão. É para isso, para fazer ampliar. Não é para separar. E aí eu pergunto, como dosar as minhas palavras para falar de morte? Morte diária. A cada 23 minutos, melhor dizendo. Né? Então não precisa dosar o discurso, não. Tem que ser um discurso verdadeiro, direto, concreto, para que as pessoas, de fato, entendam do que a gente está falando, que não é algo simples. Né? E aí, Silvia Almeida vai dizer que o racismo, nesses casos, em que a sociedade é estruturalmente racista, é regra, não é exceção. Aí as pessoas dizem assim, tudo agora é racismo. Não, não é tudo agora é racismo, sempre foi. Sempre foi. As pessoas não querem enxergar. Em todas as relações de poder. E aí eu digo que um dos efeitos mais perversos do racismo é naturalizar ausências. De um lado, é natural que não tenha uma mulher negra promotora de justiça, defensora pública, juíza, é natural. Ninguém sente falta, afinal de contas. É natural que não tenha uma mulher negra no Congresso Nacional, um homem negro presidente da República, num país como o nosso, é natural. E, por outro lado, é natural que o sistema penitenciário esteja apinhado de corpos negros, é natural. É natural que a violência policial letal afete corpos negros. Então, nós precisamos parar de naturalizar. Parar de naturalizar desde as relações intrafamiliares e sociais até a profissional. Por quê? Vocês não acham estranho quando vocês vão num restaurante e pessoas negras estão apenas servindo? Vocês não acham isso estranho? Isso acontece em Salvador. Salvador tem 86% de pessoas negras. Vá num restaurante em Salvador para você ver se tem pessoas negras sentadas à mesa. Não tem. É raríssimo. As pessoas negras estão servindo. E se você não acha isso estranho, vai ficar difícil a gente realmente falar de racismo e a gente realmente falar de antirracismo. Né? E aí o racismo institucional, que eu vou dizer que é a reprodução pelas instituições públicas e privadas da hierarquização racial das pessoas. A gente tem um caso conhecido em Londres que inspirou os programas de combate ao racismo institucional no Brasil, que foi o caso Stephen Lawrence. Stephen Lawrence foi um jovem negro assassinado por crime de ódio racial em Londres em 1993. Só que o inquérito não andava. Ficou lá, parado, o inquérito policial. Foi preciso instaurar um inquérito civil público para apurar os motivos da morosidade do inquérito policial. E o inquérito civil público concluiu
que a Polícia Metropolitana de Londres era institucionalmente racista. Não foi o delegado, não foi a investigadora. A polícia é racista. E, além disso, concluiu que o racismo institucional seria o fracasso das instituições em oferecer um serviço racialmente equitativo. Eu queria saber qual é a instituição da modernidade que foi criada para oferecer desse serviço racialmente equitativo. Porque se a gente fracassa, é porque a gente tem um objetivo que a gente não consegue alcançar. Esse objetivo não está posto. Então, não se trata de fracasso, se trata de reprodução do racismo, da hierarquização racial nas instituições. E aí a gente tem um racismo interindividual, que eu digo que é o miúdo. Aquele caso de uma pessoa para outra. O mais explícito, o que talvez, na prática, cause mais dor, né? O xingamento, a ofensa racista, mas não é o que estrutura o racismo. Então, eu digo, racismo é crime, coloquem muitas reticências depois disso, não em ponto final. Porque, mais uma vez, não é o direito penal. Aí a gente pega um bode expiatório que o segurança do estabelecimento, que também é negro, criminaliza e a instituição fica lá, continuando com as suas práticas racistas. Então, a gente precisa responsabilizar civilmente. Olha o dano moral. Qual é a prática racista que não causa um dano moral? Vamos para o juízo cível. Exigir indenização, que, inclusive, pode ser indenização coletiva. Se tiver causado um dano moral coletivo, e normalmente causa também. Vamos partir para responsabilizar as instituições pelas suas práticas racistas. E aí a gente tem uma pesquisa importantíssima do Instituto Ethos, que vai mostrar a presença negra nas 500 maiores empresas privadas do Brasil. Percebam que ainda há uma certa proporcionalidade no início das carreiras, mas nos cargos de gerência, executivo e supervisão, há um funil que impede que pessoas negras acessem esses cargos. E aí, bora ver agora se eu estou afinada com o pessoal do som, dessa vez. Esse vídeo vai mostrar o que significa racismo institucional na prática. Foi não, hein? Agora. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. Piada pronta, né, gente? Agora, vejam a segunda parte. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. É. Esse vídeo é um vídeo do governo do estado do Paraná. Tem uns dados no final, mas o que eu quero tratar com vocês é que não dá tempo de apresentar a identidade. Não dá tempo, por exemplo, doutor Bruno, de dizer que eu tenho uma avó branca. Porque as pessoas que entram pelas cotas, fraudando as cotas, dizem que tem um avô preto. Não é assim? Aí eu digo, bom, se eu, mulher negra, não consigo argumentar a minha ascendência branca, que eu até tenho, para me livrar do racismo, pessoas socialmente brancas não podem usar a sua suposta ascendência negra para concorrer às cotas. Isso é burla, isso é fraude. Crime, inclusive, de falsidade ideológica. Pois é. Isso sim é um crime do colarinho branco, né? Branco mesmo. Pois. Não pode. E aí vejam esse vídeo, porque se é um homem branco com a tesoura de jardinagem, ele está fazendo um hobby, gente. Não é? Porque ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Sabe o que é que eu ouço? Que eu não tenho cara de promotora de justiça. E aí eu pergunto, como é essa cara? Porque eu aprendi, quando eu sofro racismo, que quem tem que sofrer o constrangimento não sou eu, é a pessoa que está praticando o racismo. Entende?
Um advogado, há alguns anos, chegou para mim e fez assim, minha caixa, minha é juíza. Minha é juíza? Você não é estagiária da juíza? A juíza tinha minha idade, tá? Para vocês não ficarem dizendo, porque ela era novinha. Porque sempre é só desculpa, estou cansada. Estagiária da juíza, que era uma mulher loira dos olhos verdes, mas eu tinha cara de estagiária. Eu disse, doutor, eu já sabia que ele era advogado, doutor, eu estou, até hoje, depois de 9 anos de carreira, querendo saber quanto tempo de carreira precisa para ser promovida a promotora, porque ainda não fui. Ele queria morrer, abrir um buraco no chão e se enfiar. Pelo amor de Deus, doutora, me perdoe. É assim que eu faço agora. Uma mulher que eu fui atender e disse, eu quero falar com a promotora de justiça. A plaquinha está ali, doutor. Lívia Santana Vaz, promotora de justiça. A pessoa senta e diz, eu quero falar com a promotora. Eu digo, seja bem-vinda. Mas eu estava esperando outra coisa. O espanto é tanto que as pessoas retrucam. Não é esse o seu lugar. Eu estava esperando outra coisa. Eu digo, mas o que a senhora estava esperando? Eu estava esperando... Aí não sabe dizer, sabe, Adriana? Aí procura, não acha a palavra. Eu estava esperando uma senhora. Eu disse, pois, então, eu sou uma senhora casada e mãe de família. Eu só não sou recatada e do lar. Lembram daquele negócio? Sai eu não sou. Mas senhora casada e mãe de família, eu sou. E promotora de justiça. Porque eu não tenho cara. Aí, se é uma mulher branca mexendo numa roupa, num estabelecimento comercial, ela é designer de modas. A pessoa embola até a língua para falar. Se ela é negra, ela é costureira. No máximo, ela é vendedora. O homem branco de paletó e gravata, minha gente, ele tem até pós-graduação em finanças. Vocês viram? Vá eu, em qualquer lugar, buscar uma vaga de qualquer coisa que não esteja lá tudo, no Lattes atualizado e tudo mais, a carteira. Até carteira eu já tive que mostrar. E a pessoa perguntou, mas você é funcionário do Ministério Público? Eu digo, gente, a carteira tem assim, promotor de justiça, em cima do brasão. Aí, se eu tenho um homem negro com a mesma veste, vocês perceberam que o figurino é igual? E os cenários também são iguais? Pronto, aí esse homem é negro, ele é motorista particular, ou segurança de shopping. Aí o pior, que rasga a gente aqui, o homem branco correndo, ele está com pressa, está fazendo exercício físico, e o homem negro, ele é ladrão. Ele está fugindo. E é assim que funciona a violência policial letal. O homem negro correndo é ladrão. Aí vocês olham essa figura aqui, que é uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não procurem, por favor, uma mulher negra aí. Não percam tempo, não. Mas poderia ser de qualquer Tribunal de Justiça. Nós temos, segundo o CNJ, 12,8% de pessoas negras na magistratura brasileira. 12,8% pessoas. Se eu falar mulheres negras, 5%. Vocês sabiam que mulheres negras são o maior grupo social do Brasil? Nós somos 28% da população brasileira. Mas nós não estamos lá. Ministério Público, a mesma coisa. Não tem ainda pesquisa oficial, mas a mesma coisa. E vai reverberar na atuação funcional, gente. Não achem que isso não tem consequência. A gente tem uma visão unilateral do direito, da justiça, da liberdade, da igualdade. E é uma visão produzida por homens brancos, majoritariamente. Partindo para o final, já mencionei, o nosso sistema de justiça é considerado institucionalmente racista pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não sou eu que estou dizendo, é a comissão, mas eu repito, né, e ratifico o que diz a comissão. Esse relatório, para quem quer estudar o assunto, ele é magnífico, ele traz dados importantíssimos e traz recomendações fundamentais ao Brasil também. Tá? Recomendações que nós não cumprimos sequer 1/3 ainda, embora o caso seja de 2006. Estamos passando vergonha, né? Estamos passando muita vergonha internacionalmente. E aí, qual é a conclusão? O que acontece como consequência disso? Olhem essa decisão aqui. A juíza, no momento de condenar um réu por tráfico de drogas, sempre a tal guerra às drogas, né, Jean Paul? Tal guerra às drogas, vai dizer assim, vale anotar que o réu não possui o estereótipo padrão de bandido, porque possui pele, olhos e cabelos claros. O que ela está dizendo? Que o estereótipo padrão de bandido é uma pessoa com pele, olhos e cabelos escuros, é uma pessoa negra. É uma pessoa negra. Nessa outra decisão, a juíza vai dizer, na dosimetria da pena, a primeira fase da dosimetria, a pena base, né? Quem estudou direito aqui sabe o que é. E aí vai dizer assim, sobre sua conduta social, nada se sabe. O judiciário tem a obrigação de saber
sobre a conduta social e tem todos os meios para investigar, porque isso pode ser, inclusive, benefício para o réu. Pode reduzir a pena. Aí ela diz, nada se sabe, ou seja, não importa a conduta social, mas seguramente integrante de um grupo criminoso em razão de sua raça. É bom que a gente veja casos assim, porque a maioria não estão tão explícitos assim, né? E aí isso vai trazer como consequência essa pesquisa de São Paulo, da revista Exame, eu vou trazer só um dado, tá? Homens brancos condenados por tráfico de maconha estão portando 1,15 kg. É maconha, viu, gente? Porque maconha é leve. 1,15 kg da substância, em média. Mas homens negros condenados por tráfico de maconha estão portando 145 gramas. Que é isso? Estereótipo padrão de bandido, que é aplicado, no fim das contas, nas condenações de tráfico de drogas. Então, a gente tem, de fato, de revisitar a fala de doutora Daniele. As cotas raciais são sobre a presença negra. Eu não vou me alongar. Representatividade importa, mas não basta. Não faz nenhum sentido ser negra única, negro único em lugar nenhum. Portanto, as cotas são sobre o incremento da presença negra em todos os espaços de poder e decisão. E aí, no livro, eu começo dizendo que cota não é esmola. Quem aqui conhece a Bia Ferreira? A música dela. Cota não é esmola. Tem muita coisa que não te disseram na escola, né? Experimenta nascer preto, pobre na favela para você ver. O que acontece com preto e pobre não aparece na TV. Eu digo que sim. Cota não é esmola, porque é reparação histórica a tudo isso que eu contei aqui antes. Mas no final do livro, olha, dando spoiler, ninguém vai querer comprar o livro mais. No final, eu digo que cota é esmola, sim. Sabe por que cota é esmola? Porque é muito pouco. 10 anos de cotas é muito pouco. Cotas apenas para o ensino superior e para concurso público é muito pouco. Porque nós tivemos todos os nossos direitos violados por 400 anos nesse país. Então, as cotas são um pequeno, porém firme passo rumo a essa democracia racial, a essa justiça racial que a gente está buscando. Então, a gente precisa de muito mais. A gente precisa discutir. Frei Davi, o senhor chegou na hora certa. Eu ia falar da Igreja Católica, o senhor chegou. Está vendo? Não, abra bem os ouvidos, que essa história o senhor conhece mais do que eu. Né? Nós não discutimos seriamente nesse país indenização para descendentes de pessoas escravizadas. Precisamos discutir e reparar. Ah, mas vai pagar uma indenização para a Lívia? Não é difícil para um economista fazer essa conta, não. Da quantidade de pessoas escravizadas, o tempo de trabalho e atualizar monetariamente. Vai para um fundo de promoção da igualdade racial. É isso que a gente quer. E aí a gente tem que discutir responsabilidades. Porque eu disse no início, Frei, que a gente ainda não está procurando culpados. Se o povo negro nesse país estivesse procurando culpados, estava feia a situação. Nós estamos procurando pessoas que assumam a responsabilidade. E aí o Estado tem responsabilidade, porque construiu essa sociedade racista. Vocês viram várias leis aqui. A Igreja Católica também tem responsabilidade. Né? A gente tem famílias de escravocratas nesse país, que produziram riqueza às custas da opressão negra. E a gente precisa reconhecer isso. E aí vou dizer um último argumento em relação às cotas, para não dar spoiler demais em relação ao livro, para acrescentar um argumento que a doutora Daniele trouxe. Ela disse, lá na ADC 41, Barroso falou que as cotas são constitucionais. Eu vou dizer mais a vocês, nem precisa recorrer a Barroso, embora seja um reforço. A Convenção Interamericana contra o Racismo, que agora ratificamos esse ano, depois de muita luta, traz ações afirmativas como medidas de promoção da igualdade racial para grupos étnico-raciais vulnerabilizados. E vocês sabiam que essa convenção é constitucional? Ela é emenda constitucional. Ela foi aprovada na condição de emenda constitucional. Portanto, cotas raciais, doutora, são constitucionais. Não mais porque Barroso disse, mas porque estão na Constituição, no texto da Constituição. Elas integram agora o texto constitucional. Então, esse é um argumento que nós precisamos ter na manga, né, contra a revogação das cotas raciais. Eu participei da Comissão de Juristas Negros e Negras da Câmara dos Deputados e nós trouxemos isso à tona. Inclusive, o Brasil foi o país que deu o pontapé inicial para a criação da convenção. A vergonha de não termos ratificado ainda. E esse ano a gente ratificou.
Então, essa convenção é importantíssima. Fala de racismo institucional, fala da vinculação de instituições privadas, fala de racismo, discriminações múltiplas, fala de discriminação indireta. Tudo isso está na nossa Constituição hoje. Isso é fundamental. Eu vou finalizar com esse vídeo, para vocês não dizerem que eu não falei de flores, né? Que é isso que a gente precisa, Frei Davi. É isso que as cotas proporcionam, é isso que eu quero ver. Esse lugar como o lugar de todas as pessoas. E esse também é o lugar das pessoas negras. Com o Edinaldo, parece com o Fábio Esteves, os poucos juízes negros que a gente conhece, né, Daniele? Então, eu vou finalizar. A doutora Daniele pediu para eu contar um Itã, mas eu acho que é mais rápido eu cantar um trechinho de uma música de Lued Luna do que contar um Itã, porque Itã requer um tempo maior. E é sobre essa dívida que nós todos e todas temos, né, com a população brasileira, porque é algo que atravessa não só pessoas negras, mas brancas também. E ela vai dizer assim: quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Quem vai secar cada gota de suor e sangue? Cada gota de suor e sangue acabou. Todos nós, todas nós, temos que secar cada gota de suor e sangue e assumir a responsabilidade por promover justiça para todas as pessoas nesse país. Muito obrigada.